Então, assim, acho que a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo sobre a medicina oriental, sobre a ansiedade, mas primeiro acho que é interessante você se apresentar. O pessoal viu o site, viu o Facebook, né, de alguma forma, se interessou, quis participar, mas acho que é importante fazer essa apresentação. Então, brevemente, você podia falar um pouquinho de você? Claro, claro, prazer. Bom, eu sou Mauri Tange, eu sou biomédico de formação, tenho pós-graduação, tenho mestrado, tenho doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, além disso eu tenho especialização em acupuntura, sou reikiano e também sou profissional coach. E tenho o meu consultório de acupuntura, onde eu atendo as várias patologias que nos chegam até aqui. Perfeito. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de saber, que eu acho que é interessante, você se formou em biomedicina, fez doutorado em ciências, né, pela USP, mas você se interessou pela acupuntura, né, pela medicina oriental, quer dizer, então houve uma conversão aí da medicina ocidental, do conhecimento ocidental, com a medicina oriental. Como que se deu esse interesse, né, sobre a acupuntura? Na verdade isso aconteceu mais, vamos dizer assim, quase que por um acaso. Porque, então, a minha vida sempre foi ligada à ciência, a trabalho, laboratório de análise, laboratório de pesquisa. E dava também, nessa época, eu era docente em 2 instituições privadas. E, numa certa época, eu fui desligado de uma das instituições. É lógico que nessa época, realmente, né, trabalhando em laboratório de pesquisa, laboratório de análises clínicas e dando aula, a minha vida era muito estressante. E para mim esse desligamento, né, foi uma bênção, porque aí eu fui buscar alguma coisa para que eu pudesse me aprimorar. E aí foi onde eu encontrei a acupuntura. Aí eu fui fazer especialização em acupuntura e eu me identifiquei bastante. Eu identifiquei porque a acupuntura realmente me trouxe resultados importantes, né? Me trouxe aquilo que eu estava buscando, né? E isso me trouxe uma satisfação muito grande e hoje praticamente eu vivo da acupuntura. Perfeito, né? Então eu acredito que essa transição, que é desse momento em que você percebe a acupuntura com as suas aplicações, né, com tudo aquilo que a medicina tradicional chinesa traz, eu gostaria de saber um pouquinho exatamente sobre isso, né? Esses anos de estudo que você teve em relação à acupuntura e agora na prática, né, trabalhando alguns anos em consultório, eu queria entender um pouquinho como que você hoje entende a acupuntura e quais são as aplicações da acupuntura para quem ainda não conhece, para quem gostaria de conhecer. O que a acupuntura, resumidamente, ela faz e o que ela traz de benefício para quem busca, né, esse tipo de tratamento? Olha, para nós ocidentais, a acupuntura ainda era uma coisa muito recente, né? Não que a acupuntura no Brasil não existisse, porque os chineses já vieram em 1812 para cá. É lógico que quando eles chegaram, eles trouxeram essa cultura. Porém, essa cultura ela ficou muito confinada a essa comunidade. Então, ela não ultrapassou essa barreira para nós, né? Então, ela ficou fechada. Mesmo com a vinda dos japoneses em 1908, também, como eles eram uma comunidade muito fechada, também a cultura japonesa só ficou entre eles, né? Na verdade, nós começamos a conhecer a cultura na década de 60. Como teve um profissional que veio da Europa e veio para cá e trouxe o conhecimento dele, começou a aplicar, e começou a dar curso e hoje ela se espalhou pelo Brasil. Porém, ainda muitas pessoas não conseguem acreditar na cultura. Essa é uma pergunta que eu ia fazer, porque eu tenho 27 anos, vou fazer 28, e hoje muitos amigos meus, muitos colegas, enfim, eles procuram um profissional de acupuntura, procuram esse tipo de tratamento, não só para dor, né? Normalmente quando a gente pensa em acupuntura, a gente pensa que é para dor, mas cada vez mais pessoas estão buscando isso por experiência própria. Mas também tem muita gente que faz aquela pergunta, assim, que eu acho que você de repente pode estar fazendo essa pergunta, e é uma pergunta extremamente pertinente e válida, porque afinal de contas, apesar de ser uma tradição de 4.000 anos atrás, aqui no Brasil, né, como o Dr. Mauri disse, é recente. Então, essa pergunta que é aquela pergunta na veia, assim. Clássica. A acupuntura funciona mesmo? Isso realmente, por ser uma coisa recente no Brasil, muita gente ainda questiona isso. Muita gente ainda duvida
da ação da acupuntura? Bom, o que a gente tem que saber é que a acupuntura trabalha com energia. Então, é a busca do equilíbrio energético para o organismo. Isso, na década de 70, a Organização Mundial de Saúde já tinha listado cerca de 41 doenças em que a acupuntura foi muito eficaz, né? Então, é lógico que, trabalhando com energia, a gente tem que lembrar que também a ação do terapeuta é muito importante, né? Porque a energia nossa, ela pode passar para a agulha, da agulha para o paciente. Então, o terapeuta também tem que estar bem equilibrado para que ele possa ter um resultado mais eficaz, né? Então, ainda muita gente não consegue acreditar nisso porque a energia não é uma coisa palpável, né? A energia é uma coisa sutil, em que você não enxerga. Você consegue enxergar a energia que corre nos fios quando está ligado? Não, só quando você coloca a mão e você sente. Aí você vê a energia correndo. Só que aqui a energia da sua casa é em torno de 110 volts. A nossa energia que passa pelas células é milivolts. Então é uma energia muito mais sutil. Então a gente não consegue enxergar, não consegue visualizar. E para nós, se a gente não consegue visualizar, é muito difícil você acreditar, né? Mas o que a gente tem que entender é assim, que a acupuntura, não só a acupuntura, mas outros procedimentos técnicos da medicina chinesa, ela visa o equilíbrio energético, né? Então, essa energia que passa pelos meridianos e que vão até os órgãos, ele tem que passar por esses meridianos sem obstrução. Se você tem um bloqueio energético ou uma falta de energia nesse local, consequentemente você vai ter desenvolvimento de patologias. Então, são centenas de patologias que você pode trabalhar com a acupuntura, né? Embora, como você disse, muita gente acha que a acupuntura é somente para tirar dor. E não é, né? Para trabalhar problemas emocionais, ele é fantástico. Ele é fantástico. Perfeito. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade, que com certeza você deve estar bastante interessado, uma coisa que eu achei bastante importante que você falou sobre o preparo do profissional, né? Então, tanto a questão dele estar preparado para fazer a aplicação, mas também o preparo técnico, né? Então, eu gostaria de saber um pouquinho também, se você puder compartilhar, como foi também a sua experiência técnica, né? O que você, onde você fez essa especialização, o que você viu, como que você podia compartilhar com o pessoal, que acho que é importante, né? Para as pessoas poderem vislumbrar um pouquinho da profundidade teórica da acupuntura, né? Sim, sim. Bom, então, o meu contato com a acupuntura ela foi mais ou menos há 10 anos atrás, né? Eu fiz um curso livre, um curso que não era uma pós-graduação, mas eu fiz um curso livre para ter esse primeiro contato. Para mim foi fantástico. E a partir daí, como eu me interessei, eu sempre fui buscar mais coisas, mais coisas. Eu fiz uma especialização, uma pós-graduação em acupuntura também, mas não satisfeito, eu fui buscar isso na China. Eu fui fazer um aprimoramento em Pequim, onde nós visitamos 2 hospitais e nós vimos a quantidade de pessoas que fazem uso da acupuntura lá. Crianças de colo, eu vi criança de colo sendo levado pela mãe para a médica aplicar a agulhinha. Acho que essa experiência é interessante de ser compartilhada, porque afinal de contas hoje a China, todo mundo está de olho na China, né, do ponto de vista econômico, todas as análises colocam a China passando os Estados Unidos como maior potência econômica do ponto de vista do PIB. Então, quer dizer, é um país que está em franco crescimento, mas ainda assim manter essa tradição, manter uma tradição do ponto de vista cultural, mas manter a tradição de como que a sociedade entende o bem-estar, entende a preservação da saúde. Então, quer dizer, na China você tem hospitais de acupuntura. Sem dúvida, são centenas, né? Lógico, a China é um país enorme, né? Uma população absurda. Imagine você, uma população de 1 bilhão e 400, 500 milhões de pessoas, né? Se eles não tivessem uma terapêutica fácil, simples, né? Barata, né? Imagine essa população sem esse recurso terapêutico, né? A China não seria o que ela era hoje.
Com certeza. E como que é no hospital, assim, o pessoal, eles são tem salas, eles são levados? Muitas vezes são tratamentos ambulatoriais, então tem uma sala grande, tem as macas, eles vêm, tem um médico que vai fazer a anamnese, ou muitas vezes já vem com a ficha pronta, ele só vai lá e coloca a agulha, faz não só a puntura, mas também ele faz bocha, pode fazer ventosa. Então, tem uma ala que era de massagem, né, para terapêutica também. Então, eles utilizam vários recursos da medicina chinesa, não só a puntura. Né? E isso, nossa, eu fiquei simplesmente encantado, fiquei maravilhado com o que eu vi lá. É uma coisa inacreditável. Quer dizer, se a população brasileira tivesse tido esse contato há mais tempo, eu tenho certeza que nós não estaríamos vivendo essa superlotação nos hospitais hoje, porque a acupuntura ela é vista também como um método profilático, como uma profilaxia, como para evitar o desenvolvimento das doenças, né? Você faz a acupuntura para se sentir melhor, para ter mais qualidade de vida, mais saúde e não adoecer, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê isso hoje, né? Hoje ainda é muito tímido, né? Mesmo os hospitais públicos, alguns oferecem esses atendimentos, mas ainda é muito aquém do que poderia ser feito. Em 2006, né, o Ministério da Saúde realmente colocou isso dentro das práticas integrativas e complementares, né? Então, muitos hospitais públicos no Brasil, eles oferecem isso, né? Realmente é uma questão de ir lá, buscar, procurar e ver o seu acesso, se você tem direito a acesso a isso. Direito tem, né? Só é uma questão de buscar mesmo, né? Mas muita gente tem muito medo de agulha. Perfeito, e acho que até falando um pouco sobre isso, né, para trazer um pouquinho todos esses benefícios, tudo aquilo que o Dr. Mauri viu lá na China, como foi a ideia, né, de criar esse instituto, né, o Yangtao Instituto de Bem-Estar, por que você decidiu criar, e hoje como que está essa relação também com os pacientes, os pacientes eles com certeza vêm em busca de bem-estar, né, então além de você fazer esse tratamento aqui na clínica, né, fazendo esse tratamento pessoalmente, você também está fazendo essa questão dos cursos online, fazer para que as pessoas que não estão aqui em São Paulo possam desfrutar disso. Então, como foi um pouquinho dessa ideia? Exato. Olha, aqui no consultório, a gente sabe que uma grande parte dos pacientes são para tirar dor, né? Mas a gente vê que o número de pessoas com distúrbios emocionais, ele aumentou bastante nesses últimos tempos, nesses últimos anos. Eu acho muito pela correria do dia a dia, pela pressão no trabalho, ou para buscar um trabalho, ou mesmo essa globalização das mídias sociais. Isso acaba interferindo muito no lado emocional, né? Gerando muita ansiedade e muitas vezes até depressão. O pessoal está conectado e aquele não consegue... Ele não consegue se desligar disso, né? E isso começa a gerar muita ansiedade na pessoa e a pessoa não consegue sair dessa situação, né? E a gente viu que isso estava aumentando bastante. Mas, também, se isso está acontecendo aqui, em São Paulo, também em outras localidades também está acontecendo. Quer dizer, se eu tenho isso no meu consultório... como que eu posso fazer para poder atingir outras pessoas em outras cidades, em outros estados, e para as pessoas diminuírem a sua ansiedade, ou pelo menos saber controlar a sua ansiedade? Perfeito. Então, para saber um pouquinho sobre isso, eu queria entender, né, como que a medicina chinesa entende a ansiedade, né, então como que é possível fazer esse tratamento, como é possível diminuir os sintomas da ansiedade a partir da medicina chinesa. Acho que essa é uma primeira questão, com certeza vocês devem ter essa questão também, e depois, claro, eu quero conhecer um pouquinho sobre esse método que você estava falando, mas primeiro vamos falar sobre a medicina chinesa e a ansiedade. Sim. Então, como nós dissemos anteriormente, a medicina chinesa ela trabalha com o movimento da energia dentro do corpo. E essa energia ela tem que circular sem bloqueios, né? E sem também muito excesso e sem muita falta, né? E a medicina chinesa ela entende a ansiedade como um distúrbio do coração.
o coração não é um órgão, mas o coração é a parte emoção, a parte sentimental, né? E tem uma palavra em chinês que é o Shen, que é a mente, né? Se a mente está conturbada, você não consegue tranquilizar o seu lado emocional, o seu sentimento, né? Então, e é lógico que se você não consegue tranquilizar a sua mente, isso deve-se a algum distúrbio da energia que não está correndo de uma maneira que não deveria ser. Né? Ou ele deve ter bloqueio em algum lugar, ou ele deve estar com excesso dessa energia, por isso você fica muito agitado. Então, a ideia da medicina chinesa é corrigir e trazer e dar mais equilíbrio para a pessoa através dessa energia que corre pelo corpo. Então, se a energia corre sem bloqueio, e por isso que a gente trabalha alguns pontos de acupuntura, porque muitas vezes o bloqueio pode estar em algum desses pontos, né? Então, por isso que nós trabalhamos esses pontos de acupuntura, para que essa energia possa percorrer pelo teu corpo sem que haja obstrução. Entendi. E aí, assim, você, obviamente, as pessoas que vêm aqui no consultório vai ser tratado com todas as práticas, né? Com as agulhinhas, com tudo isso. Mas agora, para quem está assistindo, que não é de São Paulo, para quem não pode vir aqui no Instituto, enfim, né? Tem uma série de coisas. Às vezes não tem nenhum profissional de acupuntura, né? Quando a pessoa tem, acho que é interessante a pessoa ir. Mas quando não, né, não tem essa possibilidade, como que você desenvolveu esse método, então, de aqui entre essa tela a gente poder ter essa informação e ter esse conteúdo e ter essa técnica? Como que foi isso? Bom, isso aí aconteceu aí há algum tempo atrás, porque além de acupunturista, como eu disse, eu sou reikiano e também sou coach. E aí eu tive que unir a acupuntura, o reiki e o coach para poder desenvolver essa técnica, porque na verdade eu não trabalho simplesmente nos pontos de acupuntura, né? Do reiki eu aprendi a meditação e também aprendi a trabalhar com algumas cores importantes para trazer equilíbrio energético para nós. O reiki é japonês? O reiki é japonês. O reiki é japonês, ele trabalha com imposição das mãos, ele trabalha também uma técnica que trabalha com energia, e isso para mim é fantástico, porque eu acredito muito nisso, né? Então, do reiki eu trabalhei, trouxe a meditação e trouxe um pouco também do uso das cores para o equilíbrio do nosso corpo. Da acupuntura eu trouxe os pontos de acupuntura, mas também uma coisa muito importante que a gente esquece é saber respirar. Porque os chineses já sabem há milênios da importância da respiração, tanto é que eles desenvolveram exercícios respiratórios, como o Tai Chi, que ele trabalha a respiração para poder gerar energia, para que essa energia possa circular pelo corpo melhor. Então, nessa técnica que eu utilizo e que eu desenvolvi, eu não utilizo apenas os pontos de acupuntura. Então ele vai não só a respiração, a meditação, os pontos de acupuntura, e do coach eu aprendi a importância da gratidão. A gente se esquece do como é importante a gente agradecer a tudo, né? E todos os dias eu faço isso, né? E todos os dias eu trabalho a gratidão, porque quando você agradece, parece que tudo flui. A energia flui pelo teu corpo. Quantas vezes na sua vida você já agradeceu ao seu pai e à sua mãe por você estar vivendo nessa vida, por eles terem trazido você para essa vida, né? A gente esquece disso. Não só os pais, mas todos os seus ancestrais, seus avós, seus bisavós que participaram da sua presença aqui. E também do coach eu trouxe o trabalhar o perdão. Porque se você trabalha a gratidão, você trabalha o perdão, a energia ela flui melhor.
Imagina você, se uma pessoa te faz uma maldade, você fica com isso no teu corpo. A energia não vai fluir. Mas a partir do momento que você perdoa essa pessoa, você se sente melhor. Ou a partir do momento que você se perdoa de alguns erros cometidos, né? Porque muita gente fica com isso na cabeça, eu fiz isso, e acaba não perdoando, mas a gente esquece que nós somos seres humanos, estamos aqui para aprender. Né? Então, você se perdoar também é muito importante. E isso, na verdade, é um desenvolvimento pessoal para que vai contribuir. Sem dúvida. Então, todos esses fatores, esse conjunto de procedimentos, né, é importante e tem um único objetivo. É fazer com que a energia possa circular pelo teu corpo, é fazer com que você consiga se libertar disso tudo. Né? Então, essa técnica tem esse objetivo. É fazer a energia circular livremente pelo corpo, você se sentir mais leve, ter mais qualidade de vida e, consequentemente, mais saúde e menos ansiedade. Perfeito. Então, quer dizer, é um conjunto daquilo que você aprendeu nesses últimos anos, exatamente. E que conflui para você trazer não só conteúdo, mas trazer uma técnica que a pessoa possa aplicar. Sim, sem dúvida. Porque o mais difícil, assim, a pessoa vai falar assim, mas eu não sei nada de acupuntura e tal. Mas eu flui para você trazer não só conteúdo, mas trazer uma técnica que a pessoa possa aplicar. Sim, sem dúvida. Porque o mais difícil, assim, a pessoa vai falar assim, mas eu não sei nada de acupuntura e tal. Mas eu demonstro os pontos em que você mesmo pode utilizar e você mesmo pode manipular, porque a acupuntura, é lógico, tradicionalmente utiliza-se agulha, mas você pode manipular os pontos mesmo sem a utilização de agulhas. Perfeito, né? Perfeito. E isso os monges de antigamente nos mostraram isso, porque quando eles iam para as aldeias para curar as pessoas, eles não tinham agulha. Eles utilizavam as mãos, né? Eles apertavam o ponto e isso funcionava muito bem. Então a agulha também é um instrumento, mas se você não tiver agulha, você pode utilizar a mão, você pode utilizar um outro... qualquer instrumento em que você possa manipular. E isso sem causar nenhum tipo de dano? Não, de jeito nenhum. Você não vai usar uma faca para fazer isso, né? Você vai utilizar uma coisa que não te traga, né, nenhum prejuízo assim, físico. E aí também com uma dúvida, a acupuntura tem alguma contraindicação? Alguém que está fazendo algum tipo de tratamento? Não, eu acho que a única das contraindicação que a gente vê para muitas pessoas para gestante que você tem que tomar cuidado, né? Eu acho que tem alguns pontos que eles consideram como pontos perigosos para gestante. Então, gestante ele precisa ter algum cuidado, mas os pontos que nós trabalhamos para ansiedade, ele não mexe com esses pontos. Perfeito, perfeito. E assim, acho que essa semana, esses vídeos que vão ser divulgados a você que se inscreveu, e quem ainda não se inscreveu, você conhece quem não se inscreveu, que está gostando do conteúdo, fala para ela, tem o link, né, da semana, você não vai ver o primeiro vídeo, depois a gente pode repostar, talvez a gente vai conversar sobre isso, mas aí você as pessoas vão ver os outros vídeos também, com todos os conteúdos muito interessantes. Então, acho que uma última pergunta que eu gostaria de fazer, depois o pessoal pode comentar, né, na caixinha de comentários, para também aí você tirar as dúvidas do pessoal depois, mas uma mensagem, né, para quem é ansioso e quer ter mais qualidade de vida em 2019, quem acessou essa semana, quem está querendo buscar um 2019 melhor, com mais equilíbrio, bem-estar. Cada um tem seu motivo, cada um está buscando aquilo que é bom para a sua vida e com certeza ter menos ansiedade, ter mais qualidade de vida é uma coisa essencial. Então, se você pudesse dar um recado para essas pessoas, e depois também, se você quiser deixar seu recado aí, suas perguntas, suas dúvidas, fica à vontade. Acho que o primeiro, dando esse recado, a gente consegue ter uma mensagem bacana para quem está acompanhando a gente por aqui. Bom, a mensagem que eu quero deixar, eu sei o quanto é difícil você controlar a ansiedade, você controlar todos os sintomas que a ansiedade provoca, às vezes a insônia, às vezes a irritabilidade, a falta de concentração. Mas o que eu quero dizer é que todos nós, seres humanos, somos capazes de enfrentar qualquer desafio.
É lógico que é fácil? Não, não é fácil, mas nós podemos superar. Então, o que eu quero dizer, você pode, você tem que acreditar em você, você tem que confiar no seu potencial e também nunca esqueça de procurar ajuda. Porque muitas vezes a gente deixa de procurar ajuda por orgulho, por alguma situação interna, mas é sempre importante, se você não está conseguindo superar isso, procure um auxílio. Saúde mental não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Eu acho que a gente tem muitos casos aí de pessoas que acabaram tirando a própria vida, né? Justamente porque ela não conseguiu controlar isso. Mas eu acredito, você tem potencial para superar tudo isso. E desafio foi feito para a gente superar mesmo, né? Eu superei muitos desafios na minha vida, não foram desafios fáceis de serem vencidos, mas eu consegui. Com a graça de Deus eu consegui. Né? E eu quero realmente desejar a você que você tenha força. Né? E nós estamos aqui para te ajudar.